bem-vindos. Os membros do Fórum do Campo Lacaniano de Joinville sentem-se honrados de receber o psicanalista Antônio Quiné, que por tantos anos, desde 2002, vem contribuir com os trabalhos deste fórum, propiciando importantes laços e transferências de trabalho. O seminário do Espaço Escola de Joinville é um lugar onde se debatem os assuntos concernentes à escola, o cartel, os textos estatutários, o passe, etc. Portanto, é um lugar destinado à formação do analista, que seguem os princípios diretivos e éticos da escola proposto por Lacan. Este espaço ele está, no momento, sendo coordenado por mim e por Sandra Junqueira. Bem, o título do trabalho de hoje, a ser apresentado por Quiné, é a satisfação do final de análise. Quiné tem um currículo gigante e, portanto, eu vou resumir. Antônio Quiné é psicanalista, psiquiatra, doutor em filosofia, na Universidade Paris 8, professor universitário, né, da UVA, da Universidade Veiga de Almeida, do Rio de Janeiro, conferencista internacional, dramaturgo e diretor da companhia Inconsciente em Cena, AME, analista membro de escola, da Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano, da qual é membro fundador. Autor de diversos livros, dentre os quais As 4+1 Condições da Análise, A Descoberta do Inconsciente, Édipo ao Pé da Letra, A Política do Psicanalista, Análise Online, Teoria Clínica da Psicose e o Desejo do Analista, Final de Análise e Passe. Então, com a palavra você, Quiné. Quiné, o seu microfone está fechado. Pronto, já abri. Tá. Obrigado pelo convite, obrigado pela apresentação. Terezinha, obrigado ao Fórum do Campo Lacaniano, né, de Joinville. Esse tema é um tema que é o mesmo título, né, o título de um dos capítulos do meu livro O Desejo do Analista, Final de Análise e Passe, né? É o capítulo 4, em que eu trato dessa questão, né? E que eu vou desenvolver, né? Eu vou seguir, né? Esse artigo, né? Esse texto, nesse capítulo desse livro, e vou fazer alguns adendos, pensando também já no nosso tema do nosso encontro internacional, que é a verdade e o saber, né? O saber e a verdade, né? Em que, né? Eu, nesse texto, muito antes né, da proposta né, desse binômio que orienta o nosso encontro nacional, né, vocês vão ver que é algo bastante importante, né, nessa minha elaboração, né? Então, esse trabalho, na verdade, ele foi um trabalho de elaboração que eu fiz quando eu participei do 6G no cartel do passe. Então, tem algumas, né, eu vou falar de alguns passes, né, algumas elaborações a partir de alguns passes, né, que nós ouvimos, né? Então, satisfação. Satisfação, né, é um afeto do real, né? Podemos dizer que a insatisfação também,
mas aqui no caso é uma satisfação, né? Que é um termo até, podemos dizer, freudiano, que Lacan utiliza aqui, né? A satisfação, né, que poderia corresponder ao termo alemão de Befriedigung, né? A satisfação alucinatória do desejo, a satisfação, né, pulsional, né? Mas Lacan, né, se refere a uma satisfação do final de análise. Que satisfação é essa? Sobre esse o tema, né, que eu vou trazer aqui para vocês, né? E a primeira pergunta, que é uma questão: será que essa manifestação de real pode ser apreendida pelo dispositivo do passe? Né? Como é que é isso? Se é um afeto do real, né? Como é que a gente falando vai apreendê-lo de alguma forma? Né? Como é que isso é transmitido do passante para os passadores, dos passadores para o cartel? Né? É uma questão. Né? E essa questão, né, eu estava focado nela, né, tentamos aprendê-la de alguma forma. A referência de Lacan para essa questão é o prefácio da edição inglesa do Seminário 11, que se encontra nos outros escritos na página 568, aonde ele tem uma frase em que ele especifica a satisfação do final de análise. Ou seja, ela não é só específica, como, pasmem, Lacan marca, ele coloca como uma marca de final de análise. Ou seja, não tem final de análise uma pessoa insatisfeita com a sua análise, né? Né? Tipo, encheu o saco, está insatisfeito, não é por aí. A ideia é de chegar a algo que o sujeito fica satisfeito com aquele processo, com a sua análise, né? E ele, bom, trata-se, né, de uma satisfação do analisante que é distinta do de quê? De outros tipos de satisfação, por exemplo, da satisfação do sintoma. O sintoma, como sabemos, é uma forma de satisfação pulsional, né? A pulsão se satisfaz no sintoma. E isso desde o início, né? Muitas vezes o sujeito ele está insatisfeito, mas o seu sintoma está satisfeito, né? E o faz sofrer, né? Então, o sujeito, na verdade, ele fica insatisfeito com a satisfação do seu sintoma que ele provoca. Então, quando ele entra em análise, né? Ele ele situa, ele fica, ele começa com alívio, né? Podemos dizer, com uma satisfação da decifração e com o processo analítico. Há uma, podemos dizer, uma que é a satisfação da própria associação livre, né? Do ciframento, do deciframento que acompanha o ciframento significante de todos os seus males, né? A partir dos fatos ditos, fantasias, cenas, né? Da cadeia que vão desfilando nas cadeias significantes da sua associação livre, né? Que é uma satisfação analisante, que vai de par com a sua busca da verdade. A busca da verdade, e que eu faço aqui corresponder a uma satisfação do que Lacan vai chamar do gaio saber. Gaio saber, que é um saber alegre, que é o saber, podemos dizer, da própria língua, né? E que Lacan toma não de Nietzsche, apesar de ser meio óbvio, né? Por causa do gaio saber de Nietzsche, né? Que é um saber alegre, mas que Lacan associa ao gai savoir, que ele escreve G-A-Y, né? S-C-A-V-O-I-R, savoir com S-C, que é uma forma de escrever antiga, né? E que se refere à poesia
a uma poesia provençal do amor cortês, né? Para indicar o que? O manejo significante da linguagem poética. Então, tem algo da própria decifração e dessa satisfação na língua, na linguagem, que o analisante vai encontrando e fica lá satisfeito na sua associação livre, né? cuja que ele tenta fazer passar, transferir a satisfação do sintoma para essa satisfação linguageira da associação. Então, quando ele encontra que o inconsciente ele é engraçado, ele é espirituoso, ele é piadista, ele, ele arma, né, um monte de tropeços na língua, e que a análise, né, apesar, né, de fazer o sujeito sofrer, faz o sujeito também rir, né, de achar engraçado dos xistes que acontecem, né, e que arranca essa essa satisfação, né, da própria da análise, né, que não é só no divã, ele continua, né, associando, né, você sabe que a análise, quando a gente entra, é 24 horas, né, porque o inconsciente não para nem o processo analítico, não é só ali na sessão, e que arranca, de uma certa forma, né, muitas vezes, o sujeito da tristeza, né, ao entrar nessa elaboração linguageira, né? De uma certa forma, é a partir daí, dessa associação livre e da entrada na cadeia significante, mesmo nas repetições significantes, que ele reencontra o fio condutor, né, do seu desejo, que antes poderia estar ele extraviado na sua tristeza. No nosso cartel do passe, nós constatamos vários tipos de satisfação experimentada pelos analisantes que podem ocorrer numa análise. A começar, podemos dizer, pela própria. Porque o passe é tão interessante, o dispositivo do passe, né? A gente está no cartel, que a gente aprende muito, e não apenas sobre o final de análise, a gente aprende sobre o processo analítico. Né? E uma das coisas que dá mais satisfação, vocês, não, analisantes, analistas ou ex-analisantes, aqui podem ter experimentado, que é a satisfação terapêutica, que a análise promove, né? Que corresponde ao alívio do sofrimento, né? Em termos de em termos freudianos, podemos dizer que trata-se de uma satisfação que é vinculada, né, mais ao princípio do prazer do que ao para além do princípio do prazer. E ela pode ocorrer quando do desaparecimento de certos sintomas, mas também do alívio que dá em momentos de desalienação aos significantes do outro. Ou seja, a partir do momento em que o analisante não se sente mais submetido a certos significantes, certos ditos das pessoas que ocuparam para ele esse lugar do outro, né? Ditos maternos, paternos, etc., né? Que tanto o afligiram, que tanto o fizeram sofrer e que tanto o alienaram. Né? Aí é o outro. Né? A desalienação do outro também produz a satisfação em termos do alívio. Quando você está preso, não sei o quê, tem a satisfação quando você se solta, digamos assim. Né? E que às vezes você nem notava o quão preso você estava. Então, quando ele não é mais submetido aos ditos, né, imperativos. E acabei de ver um erro grave aqui. Na página 19, está ditos inferiores do outro materno. Inferiores parece uma coisa meio xingamento, né? Mas é imperativos, viu? Corrijam. Aos ditos imperativos do outro materno. Por exemplo, no caso de um passante, né? Sobre seus órgãos genitais, que a mãe fica falando mal dos órgãos genitais da criança, acreditam? Pois tudo é possível, tinha isso, né?
Às vezes a mãe elogia, né, pode elogiar os órgãos genitais, como pode, né, no caso desse aqui, não era, né, não era uma coisa muito. Né, e aí a gente vê, né, pelo que foi passado, como ele, né, o sujeito se sentiu aliviado, né, na superação diante disso, ou melhor dizendo, na separação desses significantes, né, que operou, então, o quê? Que opera, né, esse tipo de desalienação, uma redução em outra satisfação, que é a redução na satisfação do gozo do superior, né? Que o superior goza mortificando os sujeitos com os seus significantes, né? Tu és isso, tu és aquilo, não sei o quê. Mesmo os significantes aparentemente legais, afirmativos, eles podem vir massacrar o sujeito, né? Mesmo significante, meu lindo, minha linda, pode ser alienante e aterrorizante também, né? E determinada pessoa nunca se achar linda o suficiente e por aí vai, né? É, então, quer dizer, essa satisfação corresponde também à redução da satisfação do gozo do superior. Em outros termos, nós podemos localizar aqui a satisfação como um alívio promovido pelas desidentificações, que não se dá apenas uma vez, mas ao longo da travessia da análise. Sendo que o sujeito, às vezes, ele pode até localizar, né, na sua análise, né, quando isso aconteceu. Mas não é, entende? Não é regra. Não é regra. Então, de uma certa forma, a, a operação analítica, né, ela promove a satisfação, né, da diminuição dos sintomas patológicos, suspensão das inibições e atenuação da angústia, né? Então, sabemos que a análise opera no sintoma da inibição e da angústia, né? Como, por exemplo, no caso de um passante, eu não posso aqui ficar falando do caso do passante que é antiético, né? Então, eu só posso dar a estrutura. No caso de um determinado passante, foi na queda no esvaziamento do poder mortífero do olhar do outro. Não me lembro se outro materno ou paterno, mas acho que é do outro materno. Esse esvaziamento dessa virulência. E com isso, a baixa da angústia, podemos dizer assim, e a satisfação que vem, né, a partir disso. Né? Então, nesse prefácio à edição inglesa, né, do Seminário 11, que está lá nos escritos, né, Lacan situa o inconsciente no registro do real sob a forma de satisfação, em oposição, pasmem, ao que? À verdade. E é aqui que tem a famosa frase que ele diz, né, aqui que ele vai falar da verdade mentirosa. Ele diz: a mentira da verdade, da qual só pode se esperar a mentira, né? Trabalhei esse ponto da questão da mentira, da verdade, né? Para quem esteve na conferência que eu dei preparatória para as nossas jornadas lá em Belém. Aliás, eu estou dando uma corrigida, um ajuste, vou mandar na nossa rede, tá? O texto bastante condensado. E aí ele diz: a miragem da verdade, da qual só se pode esperar a mentira, não tem outro limite, senão a satisfação que marca o final de análise. Temos toda uma tese, né, aí nessa frase.
Primeiro, a miragem da verdade é a miragem. O que é miragem? De você estar no deserto, ver um lago, ver um rio, que você vai atrás dele, vai correr atrás e a miragem sempre vai, né? Não, você não chega porque é uma miragem. Mas isso implica na busca da verdade. Então e é aí que ele vai falar da verdade mentirosa, a verdade, né? E que o sujeito corre atrás. Quando é que o sujeito vai parar de correr atrás, gente? Aí ele propõe essa tese quando ele encontra uma satisfação do final de análise. Chega, gente, é miragem, não vou chegar mesmo a saber a verdade verdadeira última, né? Porque é uma miragem, é a verdade mentirosa. Né? Fazer um parênteses assim aqui, mas de que verdade mentirosa se trata aqui? Como é que o sujeito vai perceber que essa verdade que ele busca é mentirosa? Né? Eu não elaboro aqui nesse texto aqui, não. Estou falando agora para vocês. É, né? Inclusive no meu texto que eu apresentei, eu mostro 4 vertentes da verdade, ou 4 modalidades da verdade. A verdade aqui mentirosa é tchau, 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 a verdade da fantasia. É a verdade que a sua fantasia promove como uma realidade verdadeira para você, né? É essa verdade que secreta as ficções da fantasia, ou melhor, a fantasia secreta um monte de ficções que você acredita serem verdades. Então, ela se sustenta no saber estabelecido do neurótico, que corresponde ao não querer saber, próprio ao recalque, e que se alimenta da sua paixão da ignorância. Então você acha que está correndo atrás de uma verdade que é uma miragem, porque ela é feita com a sua da sua fantasia. Né? É esse, né, essa busca que vai ser dada um ponto final com o quê? Com a travessia da fantasia, cujo final, digamos, né, é marcado, segundo, né, o que Lacan propõe aqui, por uma satisfação. Porque quando você está na busca, ali, está no deserto, vendo, né, a água lá na sua frente, doido para chegar na água, para se refrescar, para beber, para se jogar, né, você está na miragem, está achando que aquilo é uma verdade, né, mas é uma miragem. E o que marca digamos, o final dessa busca, que sacar que é uma miragem mesmo, e aí é uma coisa concomitante. O cara saca que é uma miragem e que pronto, tá bom, e aí fica satisfeito, né? É a satisfação do final de análise. Né? Mas o Lacan vai dizer que é assim, a satisfação que é essa marca. Ou seja, eu estou satisfeito com essa verdade, né? Porque eu saquei que ela é mentirosa. Então, há um esvaziamento também disso. E aí, eu diria, porque ele encara o que é realmente a verdade. A verdade, em psicanálise, se chama castração. É o não todo. É o não há relação sexual. Não há a verdade total. Né? É a castração. Né? Então, é algo que, vocês veem, ele vê que aquela verdade é mentirosa porque ela é sustentada pela fantasia. Né? Mas como é que então o sujeito encara a castração, que aquilo é miragem mesmo, que ele não vai alcançar, e se dá por satisfeito? Né? E para ser analista ainda tem que ficar entusiasmado, como diz Lacan, né? Pelo seu processo? Pois é. É um basta que, olha, o que eu vi até agora, entende? As minhas verdades que eu fui descobrindo, entende? Não está ali naquela miragem, não. Tá bom. Aquela ali, né, que é miragem, é uma fantasia. Na verdade, o que eu noto é que
A castração, na verdade, é a minha verdade que vem me acompanhando a vida inteira e o meu processo inteiro de análise, né? Que vem me acompanhando e eu vou lá dando conta dela, né? Ou seja, não quero mais verificar a veracidade dessa suposta verdade total. Isso coloca um fim, o quê? A historisterização, ou seja, de ficar fazendo a minha história, de ficar entendendo a minha história, de ficar, né, porque já estou satisfeito com isso e que isso vai marcar também um stop nessa busca, né, da verdade, que é uma miragem. Né? A historisterização, né, que é o termo em português que a gente traduz o histoire com Y, que vem de histeria, né, mostra a ficcionalidade da história que a gente constrói. Porque na análise a gente reconstrói a nossa história, né, com as verdades e o saber que vão sendo depositados, né, todos marcados pela, né, castração, que é, na verdade, uma forma de você refazer a sua história. Pode desligar o Ó, microfone todo mundo, que tem aí não, alguém que deixou aberto. Então, que é o final da historisterização, que marca o final da análise. Né? É também nesse texto que Lacan usa esse termo, a historisterização da análise, a não confundir com a historisterização da vida. Né? O passe é uma historisterização da análise que se espera, né, do passante, né, porque ele fez na sua análise a historisterização da vida. Né? Alguns passantes e mesmo alguns passadores, eles acham, como eu pude constatar, que o dispositivo é o lugar de um resumo da historisterização da vida. Mas não é o que Lacan esperava do passe. Ele esperava do passe que o sujeito falasse sobre a sua análise, sobre o seu processo. Né? Então, às vezes, a gente vê, pelo menos na minha experiência, que o testemunho é mais feito sobre a vida do que da análise. E que da análise a gente acaba sabendo pouco, né? No sujeito. Nesses casos, fica difícil para o cartel poder constatar o seu final, né? Pois não é, às vezes não é possível aprender o fio condutor da análise, né? E da sua relação com as mudanças na vida do sujeito. No passe, então, trata-se da historisterização da análise. Né? E a transmissão daquilo, né, é o que se espera do passe, daquilo que permitiu ao passante se dizer analista, tornar-se psicanalista. Né? Nos dois casos do passe, né, do meu cartel que houve nomeação, foi possível aprender a estrutura e a solução da neurose apresentada no final da análise, assim como a relação dessa solução com momentos cruciais ao longo da análise e a repercussão desses momentos na vida do sujeito. O passe, diz Lacan, é a verificação da historisterização da análise. Por isso que eu estou fazendo essa diferença entre a historisterização da análise, e aí, que é proposta a ser feita no dispositivo do passe, diferente da historisterização da vida que é feita numa análise. Bom, então ele diz: o passe é essa verificação da historisterização da análise, abstendo-me, diz ele, de impor esse passe a todos. Não, né? Quem quiser faz, quem quiser não se propõe ao dispositivo. Né? Cadê? Porque não há todos no caso. Mas aí que vem a famosa
expressão, não há o todos no caso dos analistas, mas os esparsos díspares. Ou ainda coloquei aqui uma tradução mais antiga, mas que eu já corrijo aqui para vocês, melhor díspares do que disparatado. Não é uma pessoa disparatada que é o analista, mas é díspares, são diferentes. Né? Disparatado não é uma boa, é o que está aqui, vou eu mesmo corrigir aqui meu livro. Díspares, ou seja, sem par. Podia ter dito espaços ímpares, né? Ímpares, porque o analista não se conta, os analistas não se contam num todo. Né? Não, é que ele diz, não há todos, no caso. Né? Não estamos sobre a égide do todos analistas. Sabe por quê? Porque se a gente vê quando a gente passa no âmbito do todos, vira a psicologia das massas. Estamos no lado masculino das formas da sexuação. Aí vai ter o um da exceção. Né? Aí vai ter o um ocupado por um pai da ordem primitiva. Né? Então, os analistas se contam um a um, é aquilo que se espera da escola como heterá, como do lado do não todo, né? Do um a um, por isso dispersos ímpares ou díspares, né? Sem par. Então, mas aí o que é interessante aí, né, que eu estou chamando a atenção, dessa historicização da análise no passe. Né? Então, o dispositivo do passe tampouco constitui a escola como um conjunto fechado, mas uma coleção, estou aqui corrigindo de novo, de espaços díspares. Agora, o que é interessante é que o passe é uma coisa tão singular, tão diversa, né? Se fala muito em diversidade, não tem nada mais diverso, vamos combinar, com o próprio ser humano. Né? E toda análise é absolutamente diversa, não tem como repetir, viu, doutora Natália Pasternak, a gente não pode repetir a experiência e obter o mesmo resultado. Isso não existe. Pode existir na ciência, mas não na psicanálise. Né? Então, cada análise é absolutamente única, singular, não se repete, e mesmo com o indivíduo, a gente não repete a análise. Né? Ele troca de analista, não vai repetir a mesma análise. Né? Porque, na verdade, trocando de analista, né? Como eu digo, os analistas passam, mas a análise é sua. Vai, troca de analista, mas você continua a sua própria análise. Né? Então, o que é interessante é que cada passante, né, vai privilegiar uma determinada, alguns aspectos dessa sua historicização da análise. Né? E, assim como encontramos também em Lacan, né, várias referências sobre o final de análise que tentam, eu diria, impedir da gente supor um final de análise padrão. Né? O analista, né? O analista, principalmente em análise, né? Informação, mas que já atende, não sei o quê, tem, meu Deus, como é que vai ser meu final? Ai, como é que vai ser? Será que travessei a fantasia? Será que eu vou nomear meu nome de sintoma? Ai, meu Deus, qual é a minha letra? Né? As pessoas começam a elaborar uma série de coisas, mas isso é absolutamente, né, singular. O próprio Lacan fala de travessia da fantasia, queda do objeto A, encontro com a inconsistência do grande outro, a identificação com o sintoma. Ele dá várias dicas, várias referências. Na proposição, então, né, ele também vai fazer várias propostas do que seria, né, teoricamente isso. Né? E são indicações que não são, eu diria,
padrões, não são padrões de final de análise, né? E isso é muito importante, e, ao mesmo tempo, para o cartel do passe, né, que vai escutar, né, o que vem do testemunho do passante através dos passadores, é muito difícil não se deixar influenciar por isso, né, pelas doutrinas, e tentar ficar aberto para aquela, né, novidade. Né? Então, o passe, eu diria, é radicalmente um antipadrão da análise. Como análise, né? Quando Lacan fala, né, desde aquele texto antigo dele, variantes da cura padrão, do tratamento padrão, é para mostrar que não tem padrão. Né? Então, quando Lacan diz historicização, né, vale lembrar também que é o caso a caso, que cada um fará da sua maneira, que vai privilegiar alguns aspectos da sua análise e não evidenciando outros. Ah, mas aquele ali não falou nada da sexualidade. Ah, aquele outro não falou nada sobre, sei lá, alguma interpretação da sua analista. Ah, aquele ali não falou da infância. Ah, aquele ali não sei o quê. Gente, não é pelo que ele não falou, mas o que ele falou e da construção que ele fez e dos pontos que elaborou na sua análise. É isso que importa, né? Para que se tente apreender algo, né, como o desejo do analista. Mas não vou falar disso agora, não. A questão nossa é a satisfação. Né? Então, a historicização também é forçosamente não toda. Né? Não se trata de uma elaboração da análise inteira, né? Que, na verdade, nessa elaboração cabe mais ao cartel do passe do que ao passante, e o passador muito menos, do que, né, é muito mais do cartel do passe, que ao escutar aquilo, ele vai tentar elaborar alguma coisa para ver, para dar a sua resposta, para ver o que ele pôde aprender, né, e, e, e dar uma resposta. Inclusive, às vezes, quando o passador começa a teorizar sobre o passe que ele ouviu do passante, isso pode até ser um obstáculo. Não? Aí ele diz ainda nesse texto: deixei à disposição, né, o dispositivo para testemunhar da melhor maneira sobre a verdade mentirosa. É aqui que entra essa verdade mentirosa, que não se trata exatamente de uma desqualificação da verdade, é uma constatação. Nós sabemos que não é possível distinguir exatamente a verdade da mentira. Né? Trabalhei muito isso no meu texto. Então, mas é importante que ele diz do sujeito testemunhar da verdade mentirosa. Ou seja, das ficções, né, que ele elaborou da sua própria fantasia. Né? Então, e chegar a saber que é uma verdade, que é mentirosa, né? Mas não deixa de ser verdade. Trata-se daquilo de que o passante foi constituído a partir dos significantes do outro, né? A partir dos quais, né, ele, até orientado por sua fantasia, fez algumas escolhas, né? E que é aquilo que os gregos chamavam de destino, que você é destinado, ou seja, que tem as determinações inconscientes, né? Que o sujeito não é necessariamente, né, que vem sempre do outro, né? O que é o destino, ele vem sempre do outro, né? O oráculo dos deuses e tudo mais, que para nós seria o equivalente ao inconsciente, né? Onde o sujeito é muito mais falado do que fala, muito mais agido do que age, etc. Né? Considerar o destino ditado pelo outro como uma verdade mentirosa já é uma forma de você se desalienar do outro, do grande outro. Lá onde estava escrito aquela história que você deveria escrever como a sua verdade. Não, senhor, essa verdade é mentirosa. Não preciso seguir esta historiografia.
E o que Lacan, o que é interessante aqui, o que interrompe essa busca da verdade, né, e ao perceber que a verdade é uma miragem, não é o esgotamento ou o cansaço, mas, né, segundo essa frase do Lacan, algo da ordem de uma satisfação. É um momento, eu diria, né, que é uma transformação da valência do gozo, que vai do gozo do sofrimento ao gozo da satisfação. Ou seja, de um gozo que faz sofrer a um gozo que faz fruir. Então, digamos, que seria, né, como eu elaboro aqui, a passagem do gozo trágico para um gozo do entusiasmo, né? Não só de alívio, mas de entusiasmo por um processo que te levou até ali aquele ponto, que é interessante, que é o afeto lacaniano que Lacan propõe para o analista, entusiasmado, o entusiasmo. É uma satisfação, então, vinculada, né, ao entusiasmo, né, no caso, né, daquele final de análise, que o sujeito resolve ser analista, né, que marca, então, um corte também, não só na satisfação do sintoma, mas também um corte no sofrimento. No sofrimento e na transferência, que pode promover o corte na transferência, na medida em que a busca da verdade está vinculada à satisfação que o amor de transferência promove, né? Às vezes até é difícil deixar essa satisfação do amor de transferência, né? Já viu que a verdade é mentirosa, mas é tão bom estar ali, de uma certa forma, que é difícil, né, esse corte com a satisfação do amor de transferência. Mas é uma satisfação que torna mais, sabe, que então para que eu vou lá, né? Para que eu vou continuar? Não, para quê? Para ficar gozando ali? Não, acabou, né? E o analista tem também poder, né? Abrir mão daquela, né? O analista visando o final de análise dos seus analisantes tem que estar preparado também para ser deixado cair como objeto, né? Como objeto do amor de transferência, né? Então, que mais? Esse amor de transferência ele traz uma satisfação. Vou falar um pouco dele, né? A busca da verdade, ela se dá, né? Que é dura, né? Sabemos, ela se dá sob o signo de Eros. Tem que ter o amor de transferência lá para sustentar isso, né? Nos desfilamentos do desejo, suportada pela demanda de amor, né? Que mal ou bem, mesmo o analista não respondendo, né, tem a sua marca de reciprocidade esperada. Para o sujeito abrir mão dessa satisfação amorosa, ele deve então encontrar uma outra satisfação, né? Há uma perda do sofrimento promovido pela análise ao transformar, né, como diz Freud, né, a infelicidade numa miséria banal. Então vocês veem que uma miséria banal, o sujeito está satisfeito mesmo, ou então chega à conclusão, é tudo meio mais ou menos, né? É tudo meio mais ou menos, não é essa maravilha toda, mas estou satisfeito, é isso. Vou viver aí com esse mais ou menos, né? Não era tudo que eu esperava, mas ok, tá bom, estou satisfeito, né? Mas, quando se faz essa passagem, há então uma diminuição do valor do sofrimento, mas ainda, né, você continua com a miséria, a miséria banal. A satisfação do fim da análise não é apenas a redução do sofrimento que acompanha a redução do sintoma, mas, né, é outra coisa, é uma mudança de comutador ali, né, que é vinculada à separação em relação ao outro. Porque tem uma satisfação da alienação.
eu diria que existe uma satisfação da alienação e uma satisfação de separação. A satisfação de você estar alienado aos significantes do outro significa, de uma certa forma, você manter a existência desse outro, né? Desse outro do amor, da demanda, que te dá coisas, etc. Né? Agora, a satisfação de separação é outra. É mais o vou andando sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro. Né? Mas eu vou. No caso do passe, o cartel detectou uma frase do testemunho que aponta né, uma conclusão de final de análise. Algo do tipo, olha, eu sou isso e pronto, está acabado. Né? Uma definição de decisão do ser. Né? Uma afirmação, no caso desse, né, sujeito, que só foi possível a partir de uma autorização de gozo que não era mais acompanhada do afeto da vergonha. O sujeito sai da posição de ser objeto da vergonha do outro materno e é uma satisfação que Lacan até diria que é um saldo cínico de gozo permitido, ou seja, sem o outro. Nesse caso, o efeito no gozo vincula-se, no caso, vinculado-se a uma posição, a pulsão escópica, eu já tinha falado, houve um esvaziamento do gozo do olhar, que se expressava em uma fórmula significante criada pelo sujeito, no qual ele dizia que não estava mais na mira do outro. Tinha a ver mira, mirada, né, do outro. Em outro caso do passe, a satisfação que marca o fim é vinculada à criação, a uma invenção própria do sujeito e, como tal, completamente desvinculada do outro paterno, que era mais o seu algoz, enquanto um era o outro materno, nesse caso era o outro paterno, ao qual ele se encontrava subjugado. Ele encontrou uma vertente criativa completamente oposta à, à profissão que ele tinha herdado, digamos, do pai. Então, algumas operações significantes efetuadas pelos sujeitos atestam a presença de um fio, né, condutor na narrativa que a gente vê que vai até o final. Assim, foi possível averiguar a travessia do sujeito, num caso era o olhar, nesse caso era a voz do outro, né, do qual ele se separou, a voz dos imperativos paternos, no caso. Né? Então, houve uma mudança aí na valência desse gozo, né? E que correspondia, então, a, é, a isso. Né? Então, tem alguma coisa também assim interessante, né? Que é o ponto, eu diria, né? Deixa eu ver se eu falo isso mais adiante, não sei, que é um ponto de paz que termina a guerra dos sexos, a guerra entre família, termina a guerra e o sujeito entra numa área aí de paz. Né? E é uma coisa tão interessante que sobre essa questão da paz e da guerra, né? Que Lacan, eu até falo isso na página 49, uma referência à proposição, aonde Lacan vai dizer assim: a paz não vem selar essa metamorfose do sujeito. Então, a paz não significa ainda a metamorfose do sujeito. Tem uma guerra, tem uma paz, aparece a paz, o apaziguamento, mas ainda não é o final. O final vem com essa satisfação do final de análise. Ou seja, indica que há um tempo árido de guerra, momento de paz, mas isso ainda não vem selar, diz ele, a metamorfose do sujeito, né, que ele chama metamorfose do sujeito,
Isso, eu diria, né, a sua busca pela verdade, que no caso é uma miragem, né? Então, né, no seminário, no início do seminário, então é importante essa questão. Tem algo que vai ser a metamorfose do sujeito e o encontro, digamos, com o que ele vai chamar dessa satisfação, né? O, no seminário 20, Lacan se refere à satisfação do que eles chamam não querer nem saber, je ne veux rien savoir, que ele diz que é a fórmula do recalque, né? Então, há uma satisfação que é do recalque, né? E nós sabemos que o recalque não vai desaparecer, evidentemente, numa análise. Assim como o inconsciente vai continuar a se manifestar. E é muito interessante como nós testemunhamos, depois nos relatos dos AES, que foram nomeados, como eles sonham durante o processo do passe, do dispositivo, como eles sonham depois, e como esses sonhos são reveladores de alguma coisa, né? É uma coisa muito interessante, como entre o relato a um passador e outro, eles sonham. Então, quer dizer, o inconsciente continua, não para, continua trabalhando. Então, né, tem algo aí, né, que faz o próprio sujeito, né, o passante, sacar que ele não disse tudo, que sempre vai ter mais alguma coisa. Aí, de repente, entre um passante e outro, ele descobre uma coisa incrível que seu inconsciente elabora a partir de um sonho, por exemplo. Né? Isso não invalida que ele tenha chegado ao final e que tenha tido uma satisfação de final de análise. Né? Então, o sujeito sabe que ele não disse tudo, que seu inconsciente vai continuar se manifestando, mas ele está satisfeito. Né? Tem algo que chegou à satisfação. Não apenas com o que já disse ou que chegou, mas também ele está satisfeito com o seu recalque. É isso mesmo, tem recalque pronto. Né? E as formações do inconsciente vão continuar a se manifestar. Aí Lacan diz o seguinte, no seminário 20, é somente quando o seu não quero saber, ou seja, recalque, lhe aparece como suficiente que você se destaca no sentido de sair, você sai normalmente é frequentemente, da sua análise. Então tem uma satisfação com o recalque também. Estou satisfeito com o que eu decifrei, estou satisfeito que eu estou com o meu recalque, eu sei que daí pode jorrar outras coisas, mas está ok, estou satisfeito. E é interessante, Lacan usa isso, como é que é? Ele fala da satisfação, né? E quando o seu recalque lhe parece suficiente, o meu não querer saber, porque a gente tenta avançar sobre esse não querer saber, né? Esse não querer saber do recalque a gente encontra a sua expressão máxima, apaixonada na paixão da ignorância. A gente com o desejo de saber, o desejo do saber analisante, né, vai tentar, né, cavar mais coisa do não querer saber, né, de saber de deixar vai empurrando o não querer saber de alguma forma, né? Então, também quando você diz está ok no recalque, né? Que ele diz suficiente, que corresponde ao que, aqui, a meu ver, ao que é satisfatório no final de análise, né? É, bom, já estou há uma hora falando aqui, mas tudo bem, espero que vocês continuem satisfeitos, porque ainda, não, ainda tem mais alguma coisinha, mas eu vou concluir daqui a pouco. Né? Então, o suficiente aqui corresponde ao satisfatório no final da análise. Né? A um é suficiente, estou satisfeito. Satisfação do saber adquirido, mesmo sabendo que esse saber é não todo, que desse saber resta a saber, e, no entanto, está bem assim. E o sujeito deixa de estar insatisfeito com o que sabe e sai contente com isso.
não só contente com o que ele sabe, mas também com o que ele não sabe, né? Digamos, admitindo isso. Ou seja, insatisfeito com o que sobrou de seu sintoma, que é a forma de gozar do inconsciente, como diz Lacan, né? Até para saber lidar com ele, né? De uma maneira que não seja sofrimento e de uma maneira que não faça obstáculo na condução das análises que ele vai conduzir, né? A análise pode chegar, então, a um ponto, diz Lacan, né? Ou pior, a um ponto em que o bem dizer satisfaça, le bien dire, que é como Lacan qualifica a ética da psicanálise em televisão, né? Ética do bem dizer. Então, aqui ele está chegando ao ponto que o bem dizer satisfaça. E isso também já dá outra dica, como essa satisfação ele é correspondente a você chegar a dizer bem, a formular bem na análise sua história, suas vicissitudes, né? Seus gozos, seu desejo, né? A poder falar bem daquilo, a dizer bem, e ao bem dizer, le bien dire, né? O bem dizer, né? Para nós tem o bendito, né? Dá uma bênção, né? Que em francês não tem. Mas também você não acho ruim, né? Você abençoar não religiosamente, né? Mas no sentido de admitir, né, que você bem diz o seu processo de análise, né, e a sua historiciterização que você fez da vida na análise, né? Então, ela é relativa aqui ao manejo da língua, né? Como bem dizer, né? O analista Lacan dizia tem que ser ele dizia tem que ser um letrado. Depois ele vai comparar, diz que tem que ser poeta, porque a interpretação é poética. Então, tem aí a lida do analista com a língua, e com o bem dizer, que é próprio ao analista, né? E que satisfaz o sujeito, né, em seu dizer, por exemplo, eu sou, ou dizer o seu sintoma, forma de gozar do inconsciente, né? Nesse termo de Lacan, encontramos também o fazer que nos remete ao saber fazer, ao savoir-faire com seu sintoma, né? Quando o sujeito está no processo analítico, ele está no. Bom, não basta. Vamos continuar. Sempre procurando dizer melhor o seu sintoma, por isso que ele repete. E a gente dá força para repetir, repete mesmo, até conseguir dizer melhor, e vai dizer melhor, até ele dizer, tá bom, já disse, olha, o máximo que eu posso dizer melhor, estou satisfeito com esse bem dizer, né? Então, vocês veem que né, à medida que a análise avança, né, o sujeito em análise, ele vai dizendo cada vez melhor aquilo que é o seu trauma, aí, as cenas que se repetem, né, como é que ele foi tratado pelo outro, tarará, tarará, que ele vai dizendo cada vez melhor, e essas fórmulas vão até meio se reduzindo, né? Até chegar no final, poxa, mas era só isso, essa besteira, passei tantos anos para chegar a isso, mas precisa mesmo, né? E repetindo, falando até chegar a esse bem dizer, a um bem dizer que satisfaça. Então, né? Então, no final, é um basta, mas um basta que marca a satisfação desse final de análise com um bem dizer que satisfaça o sujeito, né? Ou seja, não é só o final do deciframento, do processo de deciframento, mas chegar a isso de alguma forma, né? Ao bem dizer o sintoma, né? O que não ocorre sem a historiciterização, sem a busca da verdade como é, miragem, eu ia dizer vertigem, como também vertigem, né? Que dá uma vertigem, né?
e que vai dando conta da história do seu sintoma, da sua fantasia, das ficções secretadas pelo inconsciente, pela fantasia durante a análise, né? Até que se chega ao bem dizer, né? Do lado do sintoma, ao lado de um satisfazer, né? Que eu separo aqui também o satisfazer, né? Um fazer que satisfaça, que te prepara para o savoir-faire, para o saber, né, fazer. Né? Então, a satisfação, no final de análise, está para além daquilo que caracteriza o desejo inconsciente, que é sempre, por definição, insatisfeito. Né? Ávido de significantes, guloso de instrumentos de gozo. Né? O falacer cambia, né? Transforma o seu gozar. Esse novo gozar, então, vai ser desvinculado do gozo do grande outro, né? E que passa a ter essa relação com o gozo de la língua. Né? E a queda, né, também do sujeito suposto gozar é uma condição aí dessa satisfação no final de análise, sabendo que o gozo, né, completo, total, né, é impossível. Então, não se trata da promessa de um gozo todo destinado necessariamente à decepção, ou seja, não se trata de um empuxo ao gozo de chegar a um momento de poder gozar inteiramente, e sim de um gozo que leva em conta a castração, um gozo castrado. Entretanto, é um gozo que satisfaz, um gozo satisfatório, permitido, adotado, né? Sem a permissão do outro. Então é isso, gente. Vou parar por aqui. É isso aí. E, né, parabéns pelo trabalho instigante, né, muito claro e que entusiasma. Então, neste momento, assim, surgem muitas questões e eu prefiro, então, abrir para o público, né, que façam as perguntas e vocês podem, então, procurar um ícone, né, que tem com uma mãozinha aí, ou pelo chat também, né? Alguma questão no chat aí? Ou No momento, não. não? O Robson está pedindo a vez. Oi, Quiné, Robson. obrigado. Boa noite, obrigado pela fala. Eu já ouvi algumas vezes, já li algumas vezes, queria que se você poderia falar um pouco mais sobre isso. No lugar do savoir-faire, eu já vi a partícula i, savoir e faire. Se você pode falar um pouco sobre isso, que eu já encontrei isso em alguns momentos. Você falou numa parte que eu achei bem interessante, que a transferência pode até cair. Que você comentasse um pouco sobre isso também. Por que você falou isso? Uhum. O savoir-faire, né, que se traduz erroneamente como saber fazer aí, a melhor tradução desse faire é saber lidar, que é diferente do saber fazer. Tem o saber lidar, né, que Lacan fala, savoir-faire avec son symptôme. É saber lidar, né, com o seu, saber lidar com o seu sintoma. Né? Isso é uma coisa. Né? E o que eu estava falando é que a satisfação, né, de chegar, por exemplo, né, pegando essa última fórmula, né, a satisfação do bem, satisfação com o saber que você elaborou até ali, na sua análise. Né? O saber sobre o real, digamos assim. A satisfação de o recalque, de você estar satisfeito com o seu recalque, não vai mais brigar com o seu recalque. E a satisfação do bem dizer,
a formulação que o analisante chega, elas podem fazer esse somatório de satisfação, dizer, tá ok, estou satisfeito com a minha análise, pode fazer o sujeito abrir mão da satisfação que o amor de transferência proporciona. É isso que eu estava querendo dizer. Né? O que não quer dizer que o amor de transferência se esgote completamente. Né? Lacan, inclusive, ele questiona a questão da liquidação da transferência. Né? Porque a transferência, ou seja, ao analista como sujeito suposto saber, pode cair. Mas tem algo que permanece e que pode se deslocar. Não, o analisante não supõe mais saber o analista, ele está satisfeito com a sua análise. Mas ele pode continuar, né, endereçando, né, digamos, a sua transferência amorosa, né, para o analista, gosta dele, acha, sei lá, acho que acha legal e tal, mas e pode transferir, pode virar uma supervisão, colega, ou tchau, e ficar satisfeito, agradecido e pronto, né? O que não quer dizer que aquilo acabe completamente a nível do afeto, digamos assim, né? Mas a queda, né? Mas tem algo da queda do sujeito suposto saber ali, porque que corresponde à chegou ao final da busca da verdade mentirosa. Não, chegou ao final, então também caiu. Não espero que ele me diga mais nada muito interessante, porque está bom para mim e ok. Já cheguei a uma boa formulação do meu bem, né? Cheguei a um bem dizer aquilo. Né? Obrigado. Acho que é por aí. Né, eu gostaria de fazer uma pergunta, né, e que você falasse um pouquinho mais sobre a satisfação e o momento que há uma transformação da valência do gozo que fazia sofrer ao gozo que faz fruir, né? Seria, para mim, usufruir. Então, assim, é possível se separar, né? Separar o desejo do gozo e da satisfação, porque o gozo é algo do corpo, né? E a satisfação, poderíamos dizer, então, falar desse fenômeno que é do sujeito, sujeito enquanto efeito, né? De significantes. Você poderia falar um pouquinho mais disso? Porque Porque dizem que é um momento difícil, né? porque o gozo tem duas valências, né? Quer dizer, o gozo que faz sofrer, né? O que Lacan, né? O gozo tem, ele, né, tem essa estrutura mebiana, né, que Freud aponta no para além do princípio do prazer, que é o prazer na dor, né? E a dor no prazer. E, né, essa mistura, né, do que faz sofrer, né, que o próprio Freud chama de genos no para além no texto para além do princípio do prazer, como ele faz equivaler até o gozo da tragédia grega, né? Que não tem nada mais trágico, mais terrível, mas que, né, que tem aí uma satisfação, né? Algo da ordem do prazer, né? E que também ele dá aquele exemplo lá no seminário, se não me engano, 17, que o gozo começa com uma cosquinha, você está coçando, está cosquinha, né? Dá um prazerzinho, né? Quando você está com coceira, você está coçando, dá uma cosquinha. Se bobear, você está ali, daqui a pouco você está arrancando sua pele e está escarafunchando aquela coisa e está gozando e está doendo pra caramba, e você não consegue parar e tal, né? O gozo é essa coisa que vai, né, do prazer ao desprazer e tal. Então, a minha ideia da gente pensar é que, por exemplo, o gozo do sintoma, né? O sujeito goza ali, satisfação pulsional, mas sofre, né? Então, por exemplo, já o gozo de la língua, né? Ao elaborar la língua, ele vai dar muito mais ênfase
ao gozo, ao real, né? Por isso que, né, algumas pessoas chamam inconsciente real, né? Que é o inconsciente como um saber sobre a língua, né? Ali, Lacan vai privilegiar muito mais o gozo de la língua do que a tendência a significar, a significação. Né? O gozo do blá blá blá, da articulação, da poesia, do xiste. Né? Então, esse gozo né, a transformação do gozo do sofrimento ao gozo de fruir, né? Fruir e você poder usufruir prazerosamente do seu gozo é todo um processo, né? E que eu acho que se encontra aí na fórmula da satisfação com bem dizer, que é também a satisfação de você poder bem dizer o sintoma, né? Digamos, nessa transformação, nessa transposição do gozo do sintoma para o gozo de bem dizer esse sintoma. É isso. Então, eu poderia dizer ali, nisso que você fala, que esse gozo de la língua é um gozo desse encaminhamento aí que se dirige para um real, fora da cadeia, do não senso, de algo Não, não é reduzido. fora da cadeia que está, não é fora da Não. cadeia. Não é fora Ah, da cadeia, é um real articulado porque à língua. tem os significantes ali, Tem, só é que um eles significante estão. vinculado à língua. Ah, É significante e o uhum, gozo de la língua, não é fora aham. da cadeia. Porque esse real, ele está ali, né? Fazendo um corpo real, imaginário, simbólico funcionando. Sim, mas E, a língua é mais a conexão do simbólico e do real. uhum, Não é exatamente o gozo do porque corpo. entra a letra aí, então, Exatamente, tem a ver mais com a letra. com a letra. Uhum. E aí, com o bem, como eu estou dizendo, que é o bem dizer. E aí entra na função, na poética de La Língua, na função poética da interpretação. Né? É isso aí. Ok. Mais alguém gostaria de fazer uma pergunta? Boa noite, Kiné. Eu gostaria de parabenizá-lo pela sua clareza e pela facilidade, o seu jeito poético de tratar dessa temática que para nós é tão instigante e por repartir um pouco conosco a sua experiência de longa data com cartéis do passe, compasses e tudo mais. Realmente, assim, para os nossos ouvidos, é algo que dá para a gente, assim, se embevecer dessas experiências. E o que eu vim pensando assim é que nesse momento, olhando para os rostos, né, que estão aqui presentes, e comigo também, vai pensando na gente. Então é uma experiência, né? Não é só, é realmente uma transmissão que toca em lugares muito sutis, vamos dizer assim. Muito obrigada. Que bom. Causou satisfação. Mais Tá bom, alguém? então. Alguma Posso Obrigado, falar? pergunta? Sandra, pelo comentário. Sim, pode. Como que é o seu nome? Meu nome eu estou ali com a senha, né, de entrada no evento, porque foi a maneira como eu consegui entrar. Ah, Mas meu tá. nome é Jane Carvalho, eu sou de Foz do Iguaçu, Ah, faço sim. parte de uma Prazer. instituição psicanalítica que conseguimos fundar aqui, ainda tem recente, né? Nós conseguimos fundar a escola em 2019. E eu trabalhei em um seminário sobre o luto no último sábado, que, né? E
buscando nos seminários de Lacan que ele fala sobre o luto, me parece que ele fala que o final de análise também é um luto, né? A própria análise é um luto, né? Olha, E não é. hoje, te escutando, eu fiquei pensando Sim, que isso foi continue. tomando forma, né, para mim. Lacan, ele evoca, acho que é na proposição, né, um momento maníaco-depressivo até no final da análise. Né? Aí nós podemos evocar um luto, né? Um luto da perda do objeto, da queda do objeto, até que o analista representa. A queda do sujeito, do analista como sujeito suposto saber. Mas isso ainda não é o final de análise. O final de análise é ultrapassar esse afeto e chegar ao momento de satisfação. Né? Mas acho Mas que a faz gente parte não. do processo de final, sim. Né? Mas acho que ainda não é o final. Né? Tá. É Mas a nesse sentido. gente Eu não acho que pode pensar, desculpa, posso estar sendo bem ignorante, no final de análise como uma elaboração de um luto também? ou de Não? vários, né? Ou de vários. Tem vários, Uhum. Ou gente. de vários. Se nós pensarmos que na queda dos ideais, nas quedas Aham, dos ideais que você gostaria de ter sido, né? aham. Um luto, são lutos que a gente faz de significantes ideais que a gente não cumpriu Exatamente. porque percebeu que aquilo era um destino traçado pelo outro, um grande Aham, outro, mãe, pai, não sei o quê. Mas a gente faz esse luto, faz sim, esses lutos, né, nos momentos que eu estou chamando de desalienação, mas que dá uma certa satisfação também de alívio, né, de você sair sim. daquilo, E né? poder, sei lá, deslocar, investir em outros Exatamente. objetos. Uhum. Muito Isso. obrigada. Obrigada. Tá bom por hoje? Tá Ficamos bom, por podemos aqui. encerrar. Tá Ainda tem uma ótimo. questão Ah, tá. no chat, podia ser aqui, né? Pode ser. Tem A a pessoa Rainer que. aqui. Mas teve uma questão, quem foi que escreveu? Eu não pude ler. Ah, é a Ana Paula Quintanilha. Ela faz a seguinte pergunta: o Qual final que de é? análise também se quando aparece um desejo inédito? E isso já é tema da próxima, que está no capítulo do meu livro chamado O Desejo do Analista. É exatamente esse desejo inédito que Lacan vai chamar o desejo do analista. Mas fica para o próximo capítulo, que aliás já está escrito no meu livro, que eu aconselho. Então, a Tá última bom? questão, que né, poderia ser da Rainer ainda, que é- aí finalizamos, encerramos, Tá bom. tá bom? Boa noite para todos. Boa noite. Uma alegria grande eu estar aqui eu, escutando você. Eu queria que você, acho que você até, parece que até o Robson perguntou, mas eu não ouvi bem. É que você falasse, né? Que eu entendi que, por exemplo, aqui a mentira da verdade, o sujeito, no final de análise, constata da mentira da verdade, que ele sempre procurou na análise e constata que é uma miragem. Você acha que isso aí que vai provocar uma satisfação do sujeito? Ele vê que tudo que ele procurou, né, como verdade, ele constatar que é uma mentira que não passa de uma miragem. Hum? Pois é, né? Pode parecer paradoxal, né? Pode parecer paradoxal, mas ao mesmo tempo pode dar um alívio muito grande saber que ele não tem que ficar mais buscando mais nada. Que na verdade não tem a verdade, que é uma miragem essa a verdade. Então é isso, né? São pequenas verdades que ele foi encontrando pelo caminho, elas são todas marcadas, né, por
E Não? provoca Por mesmo uma uma ficção. satisfação. Quando você vê que E- tudo que te faz sofrer, aquilo passou de uma mentira, que era uma verdade mentirosa aquilo ali. Né? Exatamente, que eu atribuo à questão da fantasia, né? Tem que ter toda a fantasia. Tá É bom. isso aí, Nair. Obrigado. Obrigada a você. Então, eu agradeço ao Quiné a presença de todos. Eu passo a palavra, então, com a palavra a Sandra, que fará o encerramento de hoje. Na verdade, eu acho que já agradecemos e já estamos finalizando. Eu agradeço a cada um que esteve aqui presente hoje conosco, principalmente Quiné, que aceitou o nosso convite. Ele, como coordenador de muitas atividades há muito tempo, né? Que né, a gente tem muita. É uma alegria esse ano você estar conosco nessa noite. E eu vou relembrar o que eu disse no início, que temos muito mais pessoas agora, né? Que no nosso espaço escola, no dia 7 de outubro, nós teremos o depoimento de passe da Elines. Então, estão todos convidados também, né? Uma atividade para todos os membros aberta. E dia 30/9 teremos a Vera Polo falando no nosso curso de extensão, A Angústia e o Outro Expectante. Então, estão todos convidados para darmos continuidade aí à nossa programação. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada a você. Até. Até a próxima. Tchau. Tchau, obrigado.